Meu nobre amigo Bruno Lanaro, seja muitíssimo bem-vindo ao Acesso Redvamp, querido. Bem-vindos ao Acesso Bem-vindos! Redvamp. Lodiá, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. É um prazer dividir essa noite contigo, com a galera aqui. E para quem não me conhece, sou o Bruno. Um abraço aí, um beijo para cada um de vocês. Opa, que bom. Pô, Bruno, é fantástico a gente poder tirar esse tempinho para bater um papo, né? A última vez que a gente se encontrou, por incrível que pareça, foi no Conhecimentos da Humanidade, naquela live sensacional que eu participei aí com vocês. Só lembrança boa daquela noite. Foi sensacional. Te conheci pessoalmente aqui nesse lugarzinho aqui. A gente ainda podíamos nos abraçar tranquilamente. E, nossa, aquele dia foi uma enxurrada de informação. O que você me ensinou aquele dia foi não só de muita importância, como quebrou 1 milhão de preconceitos que eu tinha. Porque a gente até falou isso na live, né? Eu fui até, vou te fazer o papel aqui de te sacanear, vou fazer umas perguntas pra te provocar mesmo e tal. Cara, me surpreendi positivamente, absurdo, assim, foi muito bom, é uma lembrança muito boa que eu tenho. Muito obrigado, inclusive, por ter tido essa oportunidade de trazer essa informação, não só para mim, mas para a galera lá do canal, do Conhecimentos da Humanidade, foi muito importante, cara, muito obrigado mesmo. Pô, eu que agradeço você, o Léo. Cara, foi uma noite muito legal. A gente riu pra caramba. Deu pra contar muita coisa, né? Que normalmente é uma coisa recorrente, né? É um tema, a gente sabe, né? Que quando vai para falar de vampirismo, seja fashionismo, cosmovisão vampírica, produção cultural, é sempre um tema que normalmente perturba um pouco, assusta. É um tema que muitas vezes a gente encontra até apresentadores que ficam com um pouco de receio, ficam com um pouco de medo. Mas vocês dois ali foram maravilhosos, cara. As suas colocações, as provocações, as entradas ali que você fez para correr o texto, a gente poder informar melhor o pessoal, clarear um pouco mais as ideias, foi sensacional. Eu adorei. Isso foi assim uma entrevista muito boa de fazer. Ah, fico feliz, fico feliz. Que legal. Foi muito legal. Bruno, tem, né, Conhecimentos da Humanidade, eu sou fã do trabalho de vocês aí desde a época que vocês começaram lá no YouTube. É um daqueles canais que eu defino como primordiais para quem gosta de hermetismo, de bruxaria, de tudo isso que por comodidade a maior parte do mundo tenta dizer que não existe, ou então tenta muitas vezes colocar umas explicações forçadas para aquilo tudo, mas o trabalho que vocês fazem ali é seminal. Vocês trazem informação boa, com bibliografia, com origens, vocês desenvolvem bem o tema e principalmente vocês conectam às vezes autores, obras, visões de mundo do século XIV, do século XV, ou até do XVIII, do XIX. Vocês conseguem fazerem uma ponte, uma integração com a contemporaneidade, né, desse começo do século XXI, com grande maestria. E esse é um dos pontos altos do canal de vocês. Poxa, eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque é um pouco do nosso objetivo mesmo, assim, trazer conhecimentos que às vezes são difíceis, né, de consumir. Ler um livro mais antigo, assim, é chato, às vezes não tem paciência, não tem foco, ou não tem conhecimento mesmo, vocabulário e tal. E a gente tenta trazer um pouco isso, e a gente sempre... É mais fácil fazer quando eu tô com o Léo, que é o humor. Né, a gente tenta trazer também isso de dar risada, de contar uma piada junto, e quanto mais próximo a gente é do conteúdo, mais piada a gente faz, porque faz parte do nosso mundo, não é desrespeitando, é o humor como forma de comunicação mesmo. Uhum. E até esse momento, né, de distanciamento que a gente está gravando separado, isso reduz um pouco, porque uma coisa que tem que falar, grande parte da veia cômica do canal vem do Léo. Eu rio muito fácil. Qualquer coisa eu tô rindo. Então, e o Léo contando as piadas dele e tal, então eu acho que é uma sinergia muito boa. E então que bom que você percebe isso, porque além de ser uma sumidade falando do canal, é mais ou menos isso que a gente quer trazer mesmo, trazer de uma forma leve, tranquila, gostosa, conectando coisas. Então que bom, fico feliz. Pô, que bom.
Léo não, Léo, aliás, um abraço pro Léo que deve estar vendo a gente agora lá na casa dele, né? Me veio aqui na cabeça ele assim, em primeira instância, né? Só a gente falar do Léo que o Léo Lozada já Ele aparece é nos demais. pensamentos, né? Cara, deixa eu te perguntar, Bruno, tem aquela pergunta que eu acho que sempre acaba acontecendo em todo roteiro premeditado, não premeditado de uma entrevista. Eu sei que você é psicólogo, mas eu também sei que você aprecia todo esse universo da simbologia, daquilo que por comodidade é chamado de magia pelas pessoas. Você tem uma abordagem, uma interpretação que eu adoro, sou fã. Mas me conta, como foi que mitologia, magia, culturas antigas, autores como Eliphas Levi e tantos outros, como foi que você se conectou em todo esse universo? Como foi que tudo isso invadiu sua vida? Acho que a primeira porta que foi aberta foi a minha mãe que não me obrigou a fazer primeira comunhão. Eu acho que a partir desse momento, porque foi assim, eu tenho uma tia que é muito próxima de idade comigo e ela estava fazendo, é como uma prima, e ela fazia a primeira comunhão, e eu não querendo fazer, mas sentindo a responsabilidade, o peso de ter que fazer, perguntei, mãe, eu não vou fazer? Aí ela virou para mim e falou assim, mas você quer? Cara, essa opção de eu escolher, porque assim, minha família é mais ou menos toda católica e tal, aí eu, não, não quero, ela, então você não precisa. Cara, aí foi começando a me dar opções, porque aí eu pude ouvir amigos espíritas. Então eu tinha um amigo lá para os 13 anos de idade que falava sobre quando a gente morre, o que acontece, minha visão é mais ou menos essa. Com 13 anos a gente batia esses papos assim. E eu falei, pô, que visão legal, né? E aí foi indo. Quando eu fui mais adolescente e tal, eu comecei, não sei de onde, a ter uma curiosidade muito grande sobre mitos e tradições rituais egípcios. E eu falei, pô, isso aqui é muito legal, essas representações me falam muito e eu nem sei o que que falam. Eu sei que falam alguma coisa. E isso foi me atraindo. A mitologia greco-romana também me despertava uma coisa, eu não sabia o que era. E aí, quando finalmente eu decidi fazer psicologia, e lá na faculdade a gente tem uma série de coisas, inclusive filosofia, e na filosofia a gente aprendeu um pouco de mitologia também, um pouco mais aprofundado, mas aí teve um cara que, nossa, aí falou meu coração. Primeiro ano de faculdade foi quando eu ouvi falar de Jung. Puta, aí abriu a porta dos desesperados, assim. Aí eu entrei com tudo, e eu fui ver o que esse cara tinha para falar, e eu comecei a ver que o cara falava que mitologia tem todo um motivo de ser, que não é só um monte de história para boi dormir, e aquilo foi me preenchendo, eu fui lendo, deixei um pouco psicologia de lado, assim, eu estava na faculdade e falei, ok, quero ler psicologia, mas pera um pouquinho, tem outra coisa que está me chamando a atenção, que é mitologia, simbolismo, culturas antigas, deixa eu ver o que está falando, e foi ao mesmo tempo, mais ou menos nessa época, assim, lá para 2008, talvez, 7, 8, que eu fui chamado para 2006, que eu fui no primeiro ritual de Umbanda, que também abriu as portas, porque aí eu falei, pô, então tem uma coisa, tem outra coisa acontecendo aqui, tem um espírito entrando no cara, o que está acontecendo aqui, né? Então foi uma trajetória, assim, muito de curioso, eita, umas coisas pipocando, ex-namorado que me levou num ritual, eu nem sabia que era um ritual que ela ia me levar, sabe assim? Vamos na praia, vamos, de repente era para ir num ritual de Iemanjá, eu falei, mas você nem me contou, sabe assim, umas coisas assim, e as coisas foram acontecendo, e foi quando cada vez mais eu fui me interessando por um lado da história que não é contado. E aí foi quando eu comecei a entrar em ordens iniciáticas, e aí eu conheci o Léo, inclusive, numa das mais importantes, que na minha opinião, das mais importantes que eu entrei, não é conhecida, nada disso, e, puta, e a abordagem era incrível, porque tinha uma visão muito, era em grupo, mas você trabalhava você, não era um papiro generalista que você, não, tá, e esse símbolo seu aqui, como é que você vai trabalhar com ele agora, amanhã, você vai sair daqui, vai fazer o que com ele? E aí, na quinzena seguinte, aí, o que você fez? Então tinha um trabalho de lapidação muito pessoal, era muito, muito legal.
Não, legal não era tão legal assim, não. Era interessante, mas era dolorido, né? Como todo processo de autoconhecimento é. Então foi por aí. Não sei se eu me estendi, mas eu fui me conectando no automático. As coisas foram acontecendo. Automático não, mas as coisas foram acontecendo, assim. O interesse foi me preenchendo e hoje eu fico muito feliz com as decisões que eu tomei de estudar mesmo, porque hoje, como eu atendo também como psicólogo clínico, e apesar de não usar, pelo menos não a visão das pessoas que estão em processo comigo, essas coisas, mas eu uso como ferramenta minha. Então eu olho para alguém, ou eu ouço alguém, e ok, tem toda uma técnica psicológica que eu não posso abrir mão, mas tem outras coisas que eu presto atenção, que eu percebo graças a esses estudos. Desde do misticismo, chamando desse jeito, mais mitológicos ou religiosos, de certa forma. Então, é mais ou menos por aí que foi acontecendo. Uhum, cara, que história bacana. E é muito legal, porque você trilhou, né, trilhou o caminho acadêmico, né, passou pela academia, fez a psicologia, pôde estudar a vertente, né, da psicanálise junguiana, né, que é fantástica. Depois você teve esse contato também com a Umbanda, com as ordens iniciáticas e você constatou aquela máxima: a magia boa é aquela que deixa as marcas. E são aquelas marcas que transformam, que tocam a gente. O que você vai fazer com isso que você carrega daqui a pouco, amanhã, não é verdade? Exatamente. Não adianta. Assim, o estudo pelo estudo é interessante. Você cria um conhecimento ali, é legal. Você lê um livro e fala, pô, olha, tem isso aqui. Mas acaba virando mais um livro na prateleira. Quando você pega aquilo que você estudou, não precisa ser um livro necessariamente, né? Alguém que você ouviu, e se transforma com aquilo, cria a marca e você vira outra pessoa, tem um antes e um depois. A gente estava falando em off, né? De antes e depois ali, de uma questão específica. Eu acho que é isso. Quando você percebe, às vezes você nem percebe na hora, mas depois você olha para trás e percebe que, puta, isso aqui foi um ponto. Aqui eu tive contato com algo importante. E não ficou só na teoria. Não ficou só no conceito, numa coisa abstrata, ideal. Eu consegui pegar e transformar a minha vida. Até parece meio papo de... Mas é isso. E de repente eu sou um novo cara com muito mais possibilidade de ser quem eu sou. Ainda está em construção, mas assim, já tem noção, ponto fraco. Puta, aqui eu sei que se eu for por esse campo eu vou ficar nervoso, eu vou ficar inseguro, eu vou me subestimar. Calma, eu tenho que ir por um outro lado para eu executar minha tarefa aqui, tá? Então, essas possibilidades do autoconhecimento, para mim, são fenomenais. E é exatamente isso. As marcas que transformam fazem parte. E às vezes machuca mesmo. E é isso, né? Às vezes você tá num padrão, repetindo um padrão antiquado, e para sair dele você vai se machucar, porque você tá achando que o padrão, você tá arrasando no padrão ali, fazendo as mesmas coisas, e aí quando você tropeça e vê que o padrão é desculpa falar isso, mas é uma merda, aí machuca, aí cria ferida mesmo, mas você se torna uma pessoa melhor. É o que eu acredito. Isso é verdade, tipo, é o mais legal, né? Você não tem aquela ansiedade, aquela obrigação de se tornar essa pessoa melhor. Esse é um ponto interessante, né, nesse caminho da gente. Não existe essa obrigação, não é aquela que você tem que ter aquela convicção, aquela ideia fixa cega. Você percebe que você tem algumas impurezas, algumas coisas ali que, poxa, são aquelas 6 ou 7 coisas que não são tão legais assim de ter, mas você sabe que elas estão lá e aos poucos muda a sua maneira de lidar com elas. Você percebe como lidar com essas coisas tendo menos resistência, menos dor, sendo uma coisa menos áspera, né? Ah, concordo totalmente. É a tal das sombras que a gente chama também, né? Depende da tradução, é mais ou menos isso, porque se você lida com essas coisas não tão legais de uma forma combativa, não, eu não quero ter contato, não sei o que, eu quero ser o perfeito, eu quero... O que você vai fazer com isso? Você acha que você enterrou isso, vai ficar enterrado e não vai ter mais ter contato nunca? Não, essas coisas vão voltar e vão te atrapalhar e vai ser um saco. A partir do momento que você, eu tenho isso, e é isso, e sou eu, faz parte de mim, vamos lidar, é o que você falou, vamos lidar de forma diferente. Aí a coisa começa a fluir.
Aí você pode até usar isso como ferramenta e não mais como ou seja, como um aliado, né? E não como um inimigo. Você não é seu inimigo, né? Essas características podem ser assimiladas. Até na teoria, né, da psicologia junguiana, tem coisa que, a partir do momento que você toma contato, que você reconhece e fala, puta, isso aqui é meio chato, hein? Aquilo deixa de existir. Não tem nem, você nem precisa transformar nada. Aquilo simplesmente não faz mais sentido. Para de fazer sentido e simplesmente se dissolve. Outras coisas não. Outras coisas você precisa entender que é seu e tal, e lida com aquilo. Melhor do que você negar. Negar é sempre ruim. Uhum, é verdade. E tem, eu acho que sempre quando a gente lida, né, com essas sombras, aliás, antes de falar sobre a lida com elas, o que são? O que são essas sombras? Jung falava muito sobre a sombra, né? Explica um pouco aqui para o nosso pessoal que também está conhecendo um pouco mais desse viés hoje, por favor. Legal. A sombra, ela é tudo aquilo que a gente não quer reconhecer na gente por algum motivo. Pode até ser algo legal, visto pela sociedade, mas por algum motivo me gera um problema qualquer. Ou um problema com os meus pais, ou um problema dos meus próprios valores. Então, assim, se tem alguma característica, vamos lá, psicologicamente falando, tem alguma coisa em mim que o meu psiquismo, meu lado psicológico, entende que não é adaptável. Ou seja, se eu expressar aquilo, vamos supor, uma raiva, sei lá, aquilo não vai ser bem visto, eu posso ser isolado, eu posso sofrer as consequências e tal. Então aquilo volta. Então é um impulso que vem, não consegue ser expressado, e aí ele volta. Quando ele volta, ele vai compondo a sombra. Então a sombra é como se fosse um reduto de coisas que a gente não aceita sobre a gente. O primeiro passo, então, para lidar com isso é saber que você tem, depois começar a perceber suas características. Quer ver um exercício interessante para entender o que é sombra? Quando acontece alguma coisa, sei lá, o relacionamento com alguém tomou alguma atitude e você se descontrolou, sabe? Perdi a cabeça e fiz tal coisa. É a sombra atuando. Então, alguma coisa dessa situação, ela é mais sua do que do outro. O outro pode ter sido um estúpido, um grosseiro, pode ter sido o que for. Tudo bem, isso é coisa dele. Agora, você ter perdido o controle, ter perdido a cabeça, diz mais sobre você do que sobre o outro. E isso faz parte da sombra. Você se descontrola porque esse conteúdo não tem luz. Está sombrio, está escondido. A ideia de sombra é isso. Aquilo, enquanto consciência, a consciência é tudo aquilo que a gente conhece sobre a gente. É como se tivesse luz, por isso que a gente conhece. No inconsciente, tem coisas que vão para a consciência e coisas que não vão. As coisas que não vão, algumas delas são essas que formam a sombra. Quando a gente começa a iluminar a sombra, ótimo. Pega uma lanterninha ali, pô, isso aqui é meu, então não é... O outro foi um estúpido, mas, pô, eu me descontrolei porque, no fundo, eu quero ser estúpido. Por exemplo, é uma das possibilidades, não necessariamente é isso. Eu vejo no outro algo que eu quero ser, ou então o outro age de um jeito que eu tento evitar que eu haja a qualquer custo, que nem um pouquinho eu posso ser. Por exemplo, um cara que é arrogante, ele todo empoderadão de si. Se eu me subestimo e vejo alguém sendo arrogante, eu posso me descontrolar, não necessariamente porque eu quero ser arrogante, mas porque não dou oportunidade para mim me empoderar, para eu me empoderar. Então, não é que eu quero ser arrogante, mas eu quero minimamente me não ser subestimado por mim mesmo. E aí eu vejo o cara sendo poderosão, eu perco a cabeça. Então a sombra tem esses conteúdos que a gente sempre tem um ganho secundário, mas a gente de estar formada a sombra ali, né? Mas é conteúdos que a gente não quer que venha à tona. Eu não sei se eu me enrolei mais do que Lorde desculpa, não sei se eu me enrolei mais, mas é que eu me empolgo falando e saio falando. Não, pelo contrário, eu achei que foi uma ótima explicação. Você conduziu muito bem. E aí eu tava até pensando uma coisa aqui, Bruno. E quando é um objeto inanimado que provoca a sombra da gente? Por exemplo, quando a gente está fazendo uma live, já estou me usando como cobaia antes que alguém diga alguma coisa aqui no chat. Quando você está ali fazendo uma festa online e de alguma maneira acontece um bug no seu computador
você sempre resolveu uma situação X de um determinado jeito, e de repente deu um bug e você tem aquele estouro, você fica pé da vida. Como é quando é algo inanimado assim que traz a sombra à tona? Você já teve alguma ideia, alguma visão sobre esse tema? Sim, o mais importante, seja com inanimado, com pessoas, é a dinâmica. É a dinâmica do que está acontecendo. Então, vou dar uma chutada aqui, hein? Fazer uma leitura fria só para. Vamos supor que, de alguma maneira, é importante para você ter o controle da situação para que tudo flua bem. Você aprendeu que estar no controle é importante. De repente, algo sai do controle. Pronto. Então, tudo que na sua vida foi sendo construído, que você entendeu que era importante ter controle, tá ali, você tá vendo isso sendo correndo risco. E ficar vulnerável, porque o ter controle basicamente é fugir da vulnerabilidade. O ficar vulnerável cria um sentimento tão ruim de, sei lá, de qualquer sentimento ruim de vulnerabilidade, de risco mesmo, né? De vida, muitas vezes, mas não só isso. Então, se eu vejo algo saindo do meu controle, pronto. É a dinâmica, é essa circunstância que faz a sombra entrar em ação. E aí eu perdi o controle, então, pô, e aí eu perco a cabeça, e aí às vezes até atrapalha a solução que poderia vir. Mas é mais ou menos isso. A dinâmica e a forma com que você se relaciona com o que está acontecendo, com a situação, estando sozinho, você consigo mesmo, você com o objeto, você com uma pessoa, é o que vai definir como o seu psiquismo, né, o seu psicológico, o seu emocional, vai agir. E também é uma boa fonte de compreensão. Pô, é isso mesmo? Essa é uma opção, né? Mas de repente é outra coisa. Pô, é isso, eu queria ter controle, e aí descontrolou, ou o que causou? E aí pensar nessas, refletir sobre toda a circunstância, eu acho, particularmente, quase uma poesia, assim, eu acho muito gostoso. Uhum, é verdade. Bruno, a gente vive esse. Eu tenho. Há uma impressão que eu também já vi outros autores falando sobre isso, que a gente vive uma era onde existe um fetiche, né? Um fetiche muito grande pelo controle. E a controle e a sombra me parecem sempre assim, a gente vê isso até em abertura de desenhos animados, né? Muitas vezes, seja do laboratório do Dexter, onde aparecia a irmãzinha dele, que era totalmente caótica, e ele representando totalmente o polo da razão, né, da ciência. E a gente vê esse fetiche do controle nos tempos de hoje, e a sombra me parece me parece esse agente perturbador que rompe o controle. Você sente que a gente vive uma era onde existe esse fetiche pelo controle? Tudo é feito para dizer não, você terá controle sobre isso, até mesmo sobre aquilo que não é possível se ter nenhum controle. As pessoas estão vendendo muito sério na internet essa história de controle isso, controle aquilo, se controle, controle os outros, existe o controle? Eu concordo, eu vejo, sim, e ainda mais no momento que a gente está, de risco iminente, invisível, vem mais ainda a necessidade por controle. Não só o que está sendo vendido, mas nosso mesmo. Porque, em geral, quando a gente pensa, sei lá, vamos pensar há milhares de anos, onde a ansiedade ela tinha como objetivo você ter dois caminhos, a luta e fuga. Então você ficava de um jeito tal, hormônios ali no sangue e tal, e aí você tinha uma ameaça. Ou você lutava, ou você saía fora. Se a gente for percorrendo os anos para chegar até hoje, ter controle é você ter o total domínio sobre qualquer aleatoriedade, inclusive sobre os ataques que você nem sabe se vai vir ou não. Então, além de aí vem ansiedade, vem uma série de coisas que acontecem, né, com o nosso psicológico, nosso emocional, mas o grande ponto, mais do que o controle em si, na minha visão, é o medo da vulnerabilidade. É o que gera a necessidade por controle. O medo constante de ataque, seja de hater de internet, seja de assalto na rua, seja de qualquer coisa, de pisar em falso e ser julgado por isso, de falar uma besteira, tô aqui na live com você, de repente eu cometo um erro e tal, nossa, o erro... Então, eu entendo, e é muito legal isso que você trouxe do Dexter,
porque é o que a gente está falando, que a gente fala em várias filosofias, em vários caminhos, né? Que tem a expansão e a restrição. Então a gente tem toda uma ordem de coisas que acontecem e, por outro lado, a gente tem o caos. E essas duas coisas não precisam brigar, elas precisam ser complementares. Então, quando a gente tem muito medo de tudo que está fora e não se sente bem, aí vem, enfim, uma série de questões. Para lutar contra a vulnerabilidade, então você quer ter poder, quer ter poder, quer ter poder, 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 poder. E aí também gera um monte de outros problemas. Na minha opinião, o grande ponto é a síntese é a dança, né? É a dança entre as coisas. Tem hora que a gente precisa se sentir vulnerável para fluir, para as coisas virem. É nessa vulnerabilidade ou nesse estado mais caótico que muitas das artes são expressas. Muito mais do que o controle e a técnica. Então, quando a gente tem a regra específica e o controle, a gente está deixando um tanto de coisas de lado que são nossas, e a gente acaba se tornando, muitas vezes, mais fechado, mais possessivo, e correndo menos risco. Isso não necessariamente é bom, porque correr o risco é o que vai fazer com que a gente dê o próximo passo. Na tal da jornada do herói, né, que hoje em dia todo mundo fala, mas é legal que todo mundo fale, mas eu gosto muito. A gente só dá o próximo passo, a gente só encara o vilão se a gente correr risco. Se a gente ficar só no controle total ou viver com medo de tudo na vulnerabilidade, não vai rolar. A gente não vai sair. O controle total e o poder sobre qualquer coisa vai gerar aquele ciclo que eu te falei. Aquele padrãozinho. Então eu vou sempre repetir a mesma resposta frente a uma situação. E, cara, esses padrões não levam a gente ao autoconhecimento e se afastam da gente. Quando a gente percebe que é antiquado e tal, aí a gente consegue se arriscar mais. Puta, eu vou fazer diferente dessa vez. Em vez de perder a cabeça, deixa eu ver o que está acontecendo. Em vez de me sentir inseguro, vou fazer tal coisa. E, enfim, acho que sim, concordo contigo com relação ao poder, e é muito sedutor, porque eu tenho a impressão de que a gente passa muito tempo vulnerável entre quatro paredes. E aí o poder vem para tentar nos acalmar. Porque aí, sendo poderoso, pode vir um leão atacar a gente que a gente vai ser mais poderoso. Mas não é a realidade. A gente nunca vai conseguir controlar todas as aleatoriedades da vida. E esse é o lado legal. Eu acho que a gente tem mesmo que se deixar levar por esse caos de vez em quando. Ou, pelo menos, metade do tempo. Uhum. Então é aquela história. Eu vi alguém aqui comentando que tinha uma sombra briguenta, né, aqui no chat. Eu vi também alguém comentando que tinha uma sombra mais, como a gente pode dizer, uma sombra mais crítica da realidade, né, que observava as coisas e virava os olhos. Eu vi também aqui, acho que essa foi a Chandra que escreveu aí que eu vi, né, amada? Que ela mencionou que a sombra dela, ela tá de boa, toma cerveja com a sombra dela sempre que possível. Vive bem com a sombra. E, Bruno, falando em sombra, já que a gente falamos bastante, você falou muito bem sobre sombra, né? Antes da gente continuar falando um pouco mais de sombra, conta pra gente um pouco quem foi Jung, quem foi Carl Jung, né? E um pouco da obra dele, um pouco de alguns dos conceitos principais que ele trouxe pra gente lidar com a chamada, entre aspas, vida interior. Pô, legal, legal, assunto que eu gosto muito. Jung, ele nasceu na Suíça, alemão, então ele falava alemão, e ele se mudou bastante. Os pais dele tinham a tradição dos pais era muito interessante. O pai era pastor e a mãe era espírita. Então ele pôde viver exatamente o que a gente acabou de falar em casa, porque o pai, como pastor, ele se pautava na Bíblia e ponto. Ele nem tinha a experiência religiosa interna. Ele vivia na literalidade do livro que ele acreditava. Já por outro lado, a mãe e boa parte da família materna já era mais das sensações e da incorporação e do não sei o quê. Então ele viveu um monte de coisas com o pai da religião que não faziam sentido. Por outro lado, com a mãe já viveu outras coisas. Por exemplo, tem dois casos muito legais que eu queria contar rapidinho aqui, pelo menos. Jung, durante a noite, foi pegar um copo d'água na cozinha, passou na frente do quarto da mãe, uma época da família, né? Acho que a mãe estava tendo uns ataques, acho que ela estava incorporando mesmo, qualquer coisa assim. Eles dormiam separados. Então,
Numa dessas ocasiões, Jung passou de noite para pegar água na cozinha, passou na frente do quarto da mãe e começou a ver um fantasma, basicamente. Começou a ver um ser, um corpo translúcido, mas luminoso ao mesmo tempo e tal, e aquilo se juntou em cabeças e ele viu, não era um sonho, não era nada. E ele anotou isso, inclusive tem no livro de memórias dele. E um outro episódio foi quando ele já mais velho, já com filhos, casado, a coisa toda, a campainha tocou, não era ninguém, a campainha tocou de novo, e aí ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele sentiu, ele não viu, ele sentiu uma porrada de espírito entrando na casa, mas ele não viu nada, ele só sentiu. E aí ele começou a ouvir alguns dizeres, né, nós somos não sei o quê, nós viemos de Jerusalém e tal, e aí ele pegou um caderno e começou a escrever, mas começou a vir uma escrita automática. Então ele começou a escrever sem saber o que estava escrevendo e deu origem aos 7 sermões aos mortos, que também tem no final dos livros, no final do Memorações e Reflexões. Então Jung teve contato com isso, mas tentou não enveredar totalmente. Ele tentou seguir uma ciência. Ele gostava muito da ciência, mas ao mesmo tempo de filosofia e tal. Foi fazer medicina, se formou psiquiatra, fez estudos com a prima, que era médium. Inclusive o doutorado dele foi exatamente esse livro com a prima que era médium. E aí ele constatou a questão da sombra, que muito da incorporação também tem conteúdo seu, não exatamente de outro ser e tal. É uma matéria muito legal que se der a gente até pode falar rapidinho aqui, mas enfim. Opa, por favor. Não, legal. Mas já conta então, é a parte dos complexos, é bem bacana. Aí ele começou a fazer alguns estudos e se deparou exatamente com isso, com os complexos. Então, o primeiro detector de mentiras biológico foi meio ele que criou. Porque ele começou num teste de associação de palavras, era mais ou menos assim. Ele elencava 100 palavras, e aí com o sujeito que estava ali participando do experimento, ele ia citando e cronometrando o tempo que a pessoa tinha para responder. Era meio Xuxa, assim, sabe? Eu falo um negócio, você tem que falar a primeira coisa que vem à sua cabeça. E aí começaram a pegar mentiras, ou assassinos, ou enfim, acusados e tal. Então ele falava um negócio aleatório. Garrafa, microfone, faca. Não com essa ênfase que eu dei, mas... E aí o faca, ele já via que a resposta era mais alta, a pessoa às vezes nem respondia. Eu estou dando um exemplo bem extremo, mas era mais ou menos isso. E assim foi nascendo o teste de associação de palavras. Jung entendeu que tinha um treco dentro da gente, que inclusive fica dentro da sombra, na verdade. Então a sombra é composta por um treco chamado complexo. Os complexos são exatamente essas emoções que não são expressas, né? Eu tenho o desejo de alguma coisa. Aí aquilo vem, eu vejo, não é adaptável, tudo isso a nível inconsciente, isso volta, forma um complexo. E é por isso que a gente explode, porque tem esse trequinho chamado complexo. Aí, ele se deparou com o livro do Sigmund Freud, que era mais velho que ele, e falou, pô, isso aqui tem a ver, vou mandar umas cartas para ele. E aí houve uma troca de cartas, não lembro exatamente o ano, e também não importa muito agora, mas eles se reuniram finalmente em Viena, ficaram horas assim conversando, e ali nasceu uma amizade incrível. Só que tinha um problema. O Freud criou a psicanálise. E Jung não estava preso a nada muito assim. Então ele se adequou à psicanálise, mas meio com um comichãozinho. Quando o Jung, em determinado momento, lançou um livro chamado Símbolos da Libido, inicialmente, foi quando teve uma ruptura entre os dois. O Jung era tido como príncipe herdeiro. Quando Freud morresse, Jung que assumir a psicanálise. Puta, e não rolou. Porque para Freud, aqui se eu falar isso que eu vou falar e eu vou ser bombardeado pelos psicanalistas, mas eu vou falar mesmo assim. No fim das contas... A gente está na rede vampírica. Oi? A gente está na rede vampírica, não tem problema. Tá certo. Quando, no fim das contas, para Freud, existe um componente sexual. Se você for afunilando, reduzindo, vai ter um componente sexual ali. E para Jung, não. Para Jung existem outras coisas. E também pode até ser sexual, mas existem outras. E aí, quando isso foi aparecendo nesse livro, o Freud virou o nariz e falou, olha, amigão, não sei. Aí ele lançou o segundo volume. Foi o primeiro, quando lançou o segundo, aí Freud falou, valeu, até mais. E aí que começa a história do Jung de verdade, né?
porque aí ele se centra nele mesmo, ele faz anos de meditação, entre aspas, para fazer uma viagem para o inconsciente. É aí que dá origem ao que a gente conhece hoje do Livro Vermelho do Jung, onde ele relata a própria experiência no inconsciente. Vem conceitos como inconsciente coletivo, arquétipos, a mitologia já era importante, ele já estudava, né, mitologia cada vez mais forte, cada vez mais importante, a função transcendente do símbolo, né, que exatamente fazia a síntese, essa dança que eu falei, né, de ir um pouco lá, um pouco cá, porque no fim das contas ele entendeu que grande parte do que acontece quando a gente não se conhece é um conflito entre opostos. O eterno conflito entre vários opostos, entre meu lado feminino e meu lado masculino, entre aquilo que eu apresento para os outros e quem eu sou, entre minha sombra e aquilo que essencialmente eu sou, entre meu ego e o meu self e tal. Esses conflitos, que não devem ser conflitos, eles criam um problema para a gente. Eles fazem a gente perder a cabeça, eles fazem a gente perder perder as rédeas, da nossa vida, sabe? Perder contato com quem a gente é. E quando a gente para de ver isso como um conflito e entende que a hora a gente está lá, que é um ciclo, né? É um ritmo, e aí as coisas começam a fazer mais sentido, começa a ser mais fluido, a gente começa a saber mais quem a gente é e tomar decisões baseadas nisso. Aquilo que você mesmo falou agora há pouco, Lorde, não é brigar com a sombra ou brigar com as coisas que a gente, que às vezes a gente vê que é uma coisinha ali que parece ser meio ruim, nem sempre é. Mas é o lidar com isso. Então eu tenho isso, então vamos lá, como é que eu uso isso? Como é que eu faço? Como é que eu converso? A Chandra, inclusive, boa noite, estava falando, né? Bebe cerveja e tal. É isso, é um pouco disso. Essa é a importância do Jung para a psicologia. O tema do inconsciente coletivo é muito importante. Arquétipos, essa dança dos conflitos entre opostos é muito importante. Ele estudou alquimia bastante, fez não sei se é uma adaptação, mas conseguiu ter a sensibilidade de entender que estava se falando da mesma coisa. Psicologia e alquimia é meio que a mesma coisa. Estudou cabala, então tem muita coisa dele que é muito legal. Ele não escreve bem, tá? Ele não é um cara que, nossa, a leitura dele Freud, por outro lado, era muito didático. Então você lê, você entende. Pô, entendi. Jung, você precisa estar na vibe, você precisa estar conectado com aquilo para deslanchar. E às vezes numa primeira leitura não acontece. Precisa de uma segunda, terceira, quinta, 10. Precisa Mas de isso. Um tempinho, né? Um tempinho maior para digerir, para se envolver. Eu gosto do Jung, embora eu tenha tido uma formação mais freudiana, né? Tive uma base assim muito forte do Freud na minha vida, até o momento que eu me cansei das pessoas discutindo sobre Freud no quarto ano da faculdade, que parecia sempre uma dança com passos marcados, né? E aí sempre chegava, não, porque para o Freud é tudo sexual, mas veja, a sexualidade do Freud é muito maior. E sempre parecia que toda discussão rumava para um mesmo lugar, era uma dança de passos marcados. E foi aí que eu me cansei, aí eu fui pro Jung, caí, depois do Jung eu experimentei o Wilhelm Reich, que eu adorei, o contexto dele era um negócio que para mim era muito automático, ler a obra do Reich e aplicar. Mas aí eu parei, mas por que eu estou aplicando? De onde eu conheço isso? Olá, Israel Regardie. Olá, Kenneth Grant. Olá, tradição ocidental do ocultismo. Aí eu percebi assim, não, pera, então tá, é natural porque tá, então eu tô revivendo, tá, então deixa eu voltar para as minhas raízes, deixa eu voltar para as minhas fontes, que aí ali eu tenho mais recurso, eu tenho mais ferramentaria, e isso fala mais alto pro meu coração, né? Aí foi o momento que eu tranquei a faculdade de psicologia, que eu percebi que meu caminho não tava ali eu ia em algum tempo eu ia começar a dar os murros num muro com ponta de faca mesmo, né, Bruno? E foi assim, foi um lance ali que me pegou muito. E aí a gente estava falando aqui nesse tema, né? Teve uma época, Bruno, que é mais ou menos entre 2014, 2015, a gente teve a publicação de muitos livros, entre ele do doutores como Christopher Hyatt, o
Robert Anton Wilson, um pouco mais antigo, Lon Milo Duquette, e muitos outros que o pessoal tende a mencionar que foi uma época que psicologizaram demais a magia, né? É como se fossem subtraindo o conteúdo daquilo que era por comodidade chamado de magia e fossem introduzindo conteúdos da psicologia, principalmente conteúdos vindo do Jung. Alguns autores fizeram esse trabalho de uma maneira muito boa. Alguns autores não fizeram isso de uma maneira tão legal. Mas aí a gente caiu numa discussão que permeou bastante os grupos de internet, né? Sempre eles e outros lugares, né? Refletiu algumas ordens em vários caminhos, que era o pessoal trazendo a questão dos demônios, os demônios da Goécia, por exemplo, os demônios dos Grimórios, como esses complexos no interior da sombra. Você tem alguma visão, um pouco de luz sobre isso, ou um pouco de escuridão, que também é muito bem-vindo nesse assunto? Você tem uma tocha ou mais escuridão e fumaça pra gente? Vamos descobrir junto. Vamos. Eu tenho dois movimentos, e às vezes eu danço entre eles. Eu tenho um movimento exatamente desse que você me falou, de psicologizar a magia. Tenho esse movimento, tenho essa dança também. Eu vou para lá e eu olho as coisas e eu entendo e faço exatamente isso que você falou. Demônio da Goécia, para mim, e até não dou nem tiro o valor. Mas eu entendo que é um complexo, por exemplo, uma questão ali que vai ser compreendida, que eu vou trabalhar a mim mesmo e tudo mais. De novo, nem acho ruim, não estou desvalorizando, pelo contrário, até acho bacana. Mas também tem outros momentos que eu danço pro outro lado, que aí eu já olho a coisa de outro jeito, o mundo espiritual como não necessariamente vinculado ao psiquismo, como algo à parte que transita, que dialoga, que influencia, que participa da nossa realidade. Então eu confesso para você que eu não tenho uma resposta formada. E assim, a cada dia eu acordo e é mais ou menos o que eu estou sentindo. A gente tem um tempo, a gente foi na 89, quando tinha com a Dani Taranha, tinha um programa lá que era 89 Freak Show. Uhum. E eu falei exatamente disso, dessa parte mais psicologizada. Que de fato, o meu primeiro movimento, até como um olhar de psicólogo, não que isso seja grande coisa, mas é olhar primeiro para a ferramenta que eu tenho. A ferramenta, apesar de estudar essas outras coisas, hermetismo, ocultismo e tal, a ferramenta que eu mais tenho à mão é a psicologia. Então eu vejo um fenômeno, acontece alguma coisa, eu já estou processando aquilo racionalmente e, não, tá acontecendo não sei o quê. Agora, quando eu estou entregue, quando eu estou tendo a experiência espiritual, quando eu estou tendo a experiência de verdade, isso não passa na minha cabeça. Até pouco importa. Eu não estou nem falando o que é, o que não é. Eu estou ali para experienciar aquilo que está acontecendo. Então, eu entendo que varia da minha experiência pessoal frente à circunstância. Se fosse para eu falar assim, é isso que acontece, primeiro que eu não faria, porque eu acho que é muita presunção. Mas eu entendo, se eu fosse colocar aqui minha opinião, eu acredito que a maioria das vezes que se fala de um relato de uma evocação, por exemplo, evocação é mais difícil, mas de uma invocação de alguma entidade, de algum ser, qualquer ele que seja, eu tendo a acreditar primeiro que é psicológico. E de novo, por conta de inconsciente coletivo, por conta do self, que é muito mais amplo, os conhecimentos, as informações passadas, elas não são menores. Elas são tão incríveis quanto. Só tira um pouco a parte do metafísico. Um pouco não, quase toda a parte da existência de algo a mais além do psíquico. Mas eu também acredito que existe uma parcela, e de novo, eu acho que é a minoria, que é autêntico. Autêntico no sentido de fala o que é, não autêntico, verdadeiro, meio que tudo tá tudo bem. Mas autêntico no sentido de, puta, isso aqui não tem nada a ver com
com o invocador ou com o evocador. Não tem nada a ver, é realmente algo separado. Mas, de novo, tendo que acreditar que é a minoria. Uhum. Eu partilho disso também, Bruno. Também Que bom, me partilho sinto menos mal. dessa sensação, dessa experiência. Há dias e dias, há noites e noites, há casos e casos, né? Não tem como generalizar. Eu, por exemplo, quando vejo essa longa conversa, né? Tipo, até um diálogo que a gente vem travando em algumas edições da Vox Vampírica, aqui do Acesso Redvamp, né? A Vox Vampírica é o meu podcast, né? É um diálogo que vem sendo travado já há muitos anos por aqui também. Há casos e casos, e muitas vezes também depende do estado do observador do caso, né? O como aonde a gente está naquele dia que a gente está vendo um caso e uma situação, né? Tem muito essa pegada, mas eu partilho muito dessa que são poucos os casos que a gente vê algo realmente original, algo realmente autêntico se desprendendo ali, acontecendo, dançando, né, perante os nossos olhos. É mais ou menos como eu tô muito esse último ano, esse aqui eu tô muito ligado à música por conta das discotecagens semanais, do acesso Redvamp. Eu tenho escutado, tenho consumido 3 vezes mais música do que eu consumi nos anos anteriores, né? E é mais ou menos o que a gente experimenta ouvindo uma música. Você pode pegar um álbum inteiro de uma banda que, com um pouco de sorte, tem uma ou duas músicas ali que tem alguma coisa. Tem alguma coisa ali que conecta você, que leva você. Não é só você, é mais pessoas também. Tem alguma coisa ali. É como também quando a gente está contemplando obras de arte dos pintores clássicos, né? Algumas telas têm alguma coisa, seja a forma como a tinta foi pincelada, como o teor das cores, a composição das tintas. É difícil explicar, mas tem alguma coisa ali que te puxa, que te conecta, e aí a gente tem aquele arrebatamento, né? Aquela vertigem, aquele espanto, né? Estética, para quem não sabe, em filosofia, aqui também na cosmovisão vampírica, para magia, essas coisas, estética é espanto, né? Esse espanto, esse original, essa autenticidade que conecta. O que tem aí? Aí você conectou na estação, aí você voa. É mais ou menos assim também. É mais ou menos assim com você também? Totalmente, totalmente. E é legal porque tem uma caricatura disso, que é a animação Soul da Pixar. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver. É uma animaçãozinha, né, até que infantil e tal, mas traz umas mensagens muito legais. Mas independente das mensagens, das outras mensagens, tem exatamente essa cena do cara tocando e atingindo e indo para outro lugar. Etéreo mesmo, um plano astral seria algo equivalente. E aí, em outro momento, os personagens estão nesse plano astral e vê pessoas tocando e ouvindo e fazendo, não só com música e arte, mas tendo momentos de arrebatamento, de inspirações que te levam, assim, que te conectam com alguma coisa. Eu concordo muito e é tipo isso mesmo. Num álbum você tem duas músicas ali que você vê um diferencial. As outras são, né, podem ser legais, mas tem. É isso, acho que é isso. Acho que a gente pode falar que é mais ou menos isso também. Eu concordo. Pô, que legal. Bruno, recentemente, se eu não estiver enganado, você esteve envolvido na criação de um conteúdo que eu adorei, ligando um pouco de história da arte, um pouco de espiritualidade, de mitologia, de psicologia lá no canal, não é verdade? Foi. Fiz uma série sobre arte e as religiões. Uhum. Conta um pouco pra gente dessa série. Conto. Foi bem divertido, foi bem gostoso fazer. A expressão artística, para mim, ela é parte fundamental do autoconhecimento. A partir do momento que você consegue se expressar artisticamente, e arte, qualquer tipo de arte, não é artes plásticas, não é desenho necessariamente, qualquer arte, ela tem um mecanismo muito legal, que é o seguinte. Então a gente está aqui buscando autoconhecimento, certo? Muita coisa está no nosso inconsciente. E aí, dependendo do jeito que a gente faz, as coisas não vêm. Porque tem o ego, porque tem um jeitão ali que não deixa a gente expressar, não deixa a gente fazer. O que a arte faz? Ela faz uma curva.
Quando você... Vamos falar o exemplo do desenho. Quando você expressa espontaneamente alguma coisa, você faz com que um conteúdo do seu inconsciente, que é teu, que precisa ser reconhecido, não passe necessariamente pela consciência do ego. Aquilo seja direto expresso no papel, por exemplo. A partir do momento que você pega isso e dialoga, toma uma cerveja, né, com aquilo, é mais ou menos o que a gente está falando da sombra. A gente, pô, isso aqui, o que é isso? O que é isso? Quem é? O que eu fiz? Por quê? E tal, e começa a dialogar, você começa a ter contato consigo mesmo. Isso pode ser numa dança, por exemplo, eu não desenho nem canto, mas eu danço. Aí você dança, simplesmente bota uma música e gira e faz a posição X, Y. Seria muito legal se você fizesse, inclusive, por exemplo, ou prestasse atenção no que você fez, ou filmasse, por exemplo. E depois, puta, olha, eu girei, olha que bonito, olha como ficou essa... Então, dialogar com essas expressões artísticas, para mim, é parte fundamental da expressão de si mesmo. A expressão artística é a expressão de si de uma forma muito autêntica e muito importante. Então, essa série, ela acompanhou um curso, né, de desenho e autoconhecimento e tal, mas a ideia principal era falar de 5 religiões, como se fosse o indivíduo, e como a arte dessas religiões expressava o que acontecia nas religiões. Então, da igreja cristã, né, do cristianismo, tem algo bem específico, porque é muito já bem estudado, então foi relativamente até mais, em termos narrativos, acaba sendo até mais fácil. Conforme a igreja foi se dividindo, foi tomando atitude A ou B, você vai vendo a arquitetura, a pintura acompanhar. Mas a gente também falou de judaísmo, de islamismo, de budismo e de hinduísmo. E é muito interessante ver a diferença. Por exemplo, no hinduísmo, uma das formas de entrar em contato com os deuses é exatamente pela arte, por contemplar. Então, na contemplação da arte, você tem acesso, é praticamente o que a gente estava falando agora, né? Então, no hinduísmo, eles têm um nome para isso, e tem a ver com deuses e tal. Então, você tem essa possibilidade de ver o trabalho divino através da arte. E no islamismo, por exemplo, tem coisas muito interessantes, do tipo, eles não representam teologicamente figuras humanas, de animais e tal. Então, basicamente, são flores, vegetais ou abstrato, né? E aí tem uma coisa interessante. Você tem, por exemplo, numa mesquita, um padrão, que vai se repetindo. Tem ali né, perto da parede, você vai repetindo, repetindo, repetindo. Só que tem uma hora que tem um erro na repetição. Esse erro é proposital, porque perfeito é só Alá. Então, você tem coisinhas assim, sabe, que você vai vendo de expressão, pô, o que está dizendo aqui então? Pô, eu vou buscar, mas eu não posso me comparar a ele e tal. É muito interessante como se comporta um fiel, né? É claro que essa interpretação é de uma corrente, não é a totalidade, mas... Então é muito interessante como se a gente olhar para a religião como indivíduo, você vê as expressões artísticas. E é essa a provocação que eu quis fazer, sabe? Que a gente também pode fazer isso. Seja na poesia, seja qualquer tipo de expressão artística. Porque, puta, depois você olha para aquilo e se conecta com você mesmo, assim. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande. Não só pela arte, mas eu queria aproveitar e falar do lúdico também. Que eu acho que é uma coisa que se perde quando a gente fica adulto. E o lúdico, ele é muito importante, porque é no lúdico que vem espontaneidade, que vem criatividade. O brincar criativo, ele tem o mesmo efeito da arte. Ele traz a sua essência junto. Só que a gente, não, eu sou um executivo agora, não sei o quê, não brincar. E puta, isso você perde muito. Então eu colocaria no mesmo lugar a importância do brincar. E assim, existem vários motivos pra gente ficar triste com o momento que a gente tá. Mas um deles, pra mim, é que eu gostaria muito de colocar em prática um projeto, assim, que por enquanto tá engavetado, que é exatamente de promover o brincar e ao mesmo tempo a expressão artística, sabe? Em reunir uma galera pro autoconhecimento envolvendo essas coisas. Seja arte terapia, mas não necessariamente tão
tão específico assim. Pode ser só uma expressão artística, depois a gente conversar a respeito, ou brincar, montar um negócio, um Lego, uma massinha, um RPG, algo que traga a criatividade junto. Enfim, é isso. É um projeto e tanto, é um projeto bacana. E Bruno, você falou um negócio sobre a arte islâmica que eu desconhecia e eu achei sensacional. Eles vão criando aquela ilustração, aquele padrão geométrico muito semelhante a algo que os gregos faziam, né, para representar o Zoé, a força indestrutível da vida, né, para decorar a parede de um templo, de uma residência, né? Mas os árabes levaram isso a um estágio ainda mais fantástico, usando só elementos geométricos, né, linhas, curvas. E a partir do instante que o cara coloca uma quebra em um determinado detalhe, só para dizer, não, eu não sou perfeito. Perfeito é Deus, o detentor da substância. Eu sou sombra, eu sou fumaça, eu sou passageiro. Cara, até arrepia isso. É muito E vou te foda, né? falar que a Índia, a gente teve a oportunidade de ir para a Eu Índia, ia né? O tocar nesse canal, eu e o Léo. assunto. Então já engreno, porque a Índia, ela é de maioria hindu, sendo que hindu não é uma religião única, né? Um monte de tradição, mas a gente chama de hindu. Mas tem uma parcela importante de islâmicos lá, de muçulmanos. Então a gente foi ver mesquita e tal. E na época eu não tinha estudado isso, então eu não sabia. E eu vi exatamente isso e ficou aquela coisa, pô, mas por que não continuaram? No meio do nada tem um. O que aconteceu, né? Será que é um erro? E aí hoje, então, hoje eu olho e lembro daquilo imediatamente, sabe? Eu vi aquilo em loco, assim, foi. E na época eu fiquei com aquele sentimento de, pô, que estranho. E aí hoje eu falo, puta, que sensacional. Então é muito. Parte do, inclusive, do canal, eu sempre falo isso quando me perguntam, né? Por que foi criado o canal? Para eu aprender. Aí eu aprendendo eu posso ensinar. Mas primeiro eu preciso eu saber. E, puta, esse é uma das coisas, sabe? Eu ter contato com essa informação, descobrir, estudar e falo, puta, olha que maneiro. E aí. E esse foi uma delas, assim, fiquei bem feliz, assim. Uhum. Sim. Nessa viagem da Índia, teve um momento acho que você e o Léo comentaram que eu achei sensacional e acho que entra muito nessa questão do lúdico, né? Vocês puderam visitar um templo dedicado, se eu não me engano, a Shiva e tinha um cântico, né, dos fiéis a Shiva que estavam lá presentes, né? Que ao mesmo tempo para nós ocidentais, quando estivéssemos numa situação dessas, parece algo fora da nossa realidade. Ao mesmo tempo, para eles que estão ali vivendo, carrega um pouco desse lúdico e dessa conexão que leva a uma coisa mais feral, mais primeva, a uma força mais arcaica, mais antiga, né? Nossa, exatamente. Foi uma experiência muito legal. Porque a gente já tinha visitado vários templos. Só que a gente não viu um templo vivo, sabe? Um templo que estivesse acontecendo mesmo um ritual. A gente via ou o templo meio que turístico, mais antigo ali, ou aberto para turismo naquele horário. Não estava acontecendo nada ali. Só que nessa oportunidade a gente conseguiu ser convidado pelo guru, que a gente teve uma aula com ele, e ele falou, vamos lá então. Vamos lá então, claro que vamos. E aí a gente foi para esse templo, é muito interessante, porque só a estrutura, porque você pensa num templo, tem ali a nave, né? Enfim, você tem o salão, aí. Não, era um lugar circular com o Shivalinga e a Ione, né, que é basicamente um falo com uma panela embaixo, que é o masculino e o feminino ali, uma das representações de Shiva. Inclusive tem uma miniatura, mas não dá para ver, enfim. Mas é um falo e tal. E aí, é muito interessante, porque a gente chegou e ficou na nossa ali, observando, todo mundo meio, vamos, né, os gringos aqui maluco vendo meu ritual, não sei como é que vai ser isso. Mas não, eles são muito próximos, assim, né, em vários sentidos, inclusive. Então chegava as pessoas, primeiro que tinha desenhado, eu não sei de que material que era pedra, eu não sei exatamente o que. E aí eles desenharam, assim, algumas representações de Shiva no Shivalinga, e aí as pessoas chegavam, primeiro, que algumas das pessoas que desenharam esses símbolos eram senhoras, assim, mas
sabe, senhoras que parece que saíram de livros, assim, de bruxa, cara, era bonito de ver, assim, sabe? Uhum. Não era um sari exatamente, mas com uma roupa, assim, realmente já o lúdico já começava aí, pra mim, né, que veio do brasileiro e tal. E aí ela colocava, depois ela desenhava, ela colocava a cabeça, assim, e aí outros faziam o mesmo, e aí homens, mulheres nem tanto, tinham mais homens. E aí outros homens chegavam e colocavam a cabeça, não sei o quê, e aí começavam, de fato, os cantos depois de um tempo, né? Cara, e é impressionante, é uma torcida de futebol, assim, não sei o quê, e nanana. Né, porque, sei lá, não é um coral e tal, mas, cara, você via acontecer. Você via ali e todo mundo junto e fazendo, e vamos pra cima, né? Não, era tudo em hindi, né? Sei lá, em sânscrito, não sei o que eles estavam cantando ali. Você só entendia nome de deuses, né? O próprio Shiva, alguns outros. Acho que um ou dois eu reconheci, porque já são mais populares, né? Tem gravação de tudo que é tipo, então, esse eu conheço. Mas outro, e era muito fervoroso, assim, era uma. Então foi uma experiência muito incrível. E assim, ao mesmo tempo, nossa, o bicho tá pegando aqui, vamos junto, né? E depois vai acabando e aí o guru, eu vou chamar de guru. O guru chamou a gente para sentar, que é uma tradição, mas você vê que a tradição não é muito respeitada nem pelos praticantes, mas é sentar na escadaria, porque o templo você sobe uma escadaria, tem uma espiral, e aí você tem toda essa estrutura que eu falei. Então, para ir embora, você desce essa espiral, desce a escadaria e vai embora. Então, ele convidou a gente para sentar na escadaria e refletir a respeito do que tinha acontecido. E aí depois a gente bateu um papo a respeito. Cara, foi uma experiência incrível, assim. Foi lúdico. E o lúdico trouxe pra gente algumas coisas que a gente precisava. Algumas pessoas que estavam junto com a gente na meditação, nessa reflexão, tiveram insights muito legais, assim, sabe, de puta, olha isso, minha vida, não sei o que, cara, coisas muito bacanas. O próprio ritual em si. Então foi bem legal, foi bem legal. E fazer isso lá na Índia não é uma adaptação, é o que eles fazem e tal. Puta, foi. E voltando para o que você falou, é lúdico. E esse lúdico traz pra gente elementos para facilitar essa conexão. Uhum. Caramba, você fala lúdico e eu penso aqui em primal. Acho que sim. Eu penso em Acho que primevo, sim. eu penso em primal, mas cara, eu experimento essa ligação que você falou aí desse rito, assim, meu, assim, simplesmente fantástico. Assim, fantástico no mínimo, assim, pra gente descrever, né, Bruno? Fantástico, assim, poder imaginar que tudo isso está vivo, essa beleza que você falou, um templo vivente, né? Um templo que está vivo, Isso. o culto, o rito está ali, acontecendo como acontecia há 1000 anos atrás, ou quem sabe ainda mais, né? Porque lá, 1000 anos atrás, para eles é ontem, né? É uma história muito antiga. A gente tem na história da Índia coisas muito interessantes acontecendo, porque a gente tem, eu vou chamar invasão aqui só por uma didática, mas do budismo, né? Que meio que interrompe a tradição védica. Então a Uhum. gente tem a tradição védica meio estacionada, o budismo com o imperador, né? O Ashoka lá e tal, e aí de repente o budismo sai fora. O budismo vai para o Sri Lanka, vai para outros países, sobe ali para o Tibete, vai para a China, e aí tem uma retomada do que seriam as tradições, só que nunca mais, aparentemente, nunca mais foi como era. Então a gente tem uma série de tradições novas que tentam sim resgatar o que foi, os Vedas falam e tal. É, então, viver isso é isso que você falou. Eu não sei se é igual ou não, se é igual a 1000, a 2, a 3 anos, 1000 anos atrás, mas eu senti algo assim. Acho que mais do que lúdico, talvez seja isso que você falou. É visceral, né? É primevo. Te leva para uma. Eu acho que sim, eu acho que é por aí mesmo. Pô, é fascinante. E Bruno, a gente vai chegando aqui, né, nos instantes mais próximos do final desse encontro, desse bate-papo incrível aqui com você. E tem dois temas, né, que eu não posso deixar de abordar com você. Primeiro, que você fez um vídeo sobre enfrentamento,
Espreita e enfrentamento são duas características muito básicas do que o pessoal chama de cosmovisão vampírica, da nossa espiritualidade, da nossa mística e de tudo o que acontece entre ambas, né? E você fez sobre o enfrentamento da ansiedade e eu achei sensacional aquele vídeo. Você pode Olha, contar um pouco sobre ele aqui para o pessoal? eu queria contar um pouco da história desse vídeo. Posso? Alô? Pode, claro, por favor. Posso? Então tá bom. É, foi toda uma construção que tem tudo a ver com, não só com a ansiedade, mas com toda uma série que vai soltar agora, depressão, entre outras coisas, porque foi um momento exatamente que tem a ver com o que nosso assunto inicial, essa construção toda, a minha desconstrução de certas coisas, o enfrentamento da minha sombra, enfrentamento no melhor sentido, né, olhar para ela e tal. Numa reunião que a gente teve lá no canal, eu estava desconfortável com algumas produções que eu estava fazendo, eu não sabia o próximo passo a seguir, eu estava me vendo nesse imbróglio próprio e falei isso pro Léo, falei isso pro nosso, a gente chama ele do barqueiro fantasma e tal, e que nós somos em 3, né? E o Léo me provocou. Não, você vai fazer tal coisa? Eu falei, não, cara, puta, eu preciso de tempo para isso, eu preciso estudar, principalmente quando eu falo de psicologia, eu quero me embasar bem para isso, eu preciso de tempo, a gente precisa desse vídeo para agora. Ah, não, você vai fazer não sei o quê. E aí eu falei, tá bom, e entrei em crise. Eu literalmente entrei em uma crise pessoal, falei, agora, eu não sou bom o suficiente, eu não sou tudo isso, eu não sei se o canal precisa de mim, eu acho que eu não tô acrescentando nada, eu acho que o Léo é bem melhor do que eu, então não tem porquê, e não sei o quê, não sei o quê. Falei, Léo, preciso da sua ajuda. Aí ele, posso te ligar? Me liga, tá, não sei o quê. A gente ficou um tempão no telefone, e ele ficou me lembrando das minhas sombras. Porque assim, a gente tá, não junto, mas a gente tá junto, né, no processo, mas ele tem o caminho dele, eu tenho o meu, e ele sabe que eu já trabalhei sombra, que eu já trabalhei uma série de questões minhas. A gente, inclusive, já conversou sobre isso, mas em outros caminhos também. E ele começou a me lembrar. Cara, isso aqui, olha só. A gente não quer uma tese de doutorado, a gente quer que você fale sobre esse tema no canal, cara. É você que a gente quer. Não é outra coisa, não é a sua visão e ponto. E aí, entre outras coisas, a gente ficou horas no telefone e eu falei, quer saber? É isso aí mesmo. Aí conversei com outro amigo meu de infância, só para relatar, e ele me falou algumas coisinhas também, depois falei com a minha esposa, e aí eu falei, tá bom. E aí, antes de dormir, eu fiquei pensando, se eu fosse falar então de ansiedade, o que eu hoje poderia falar? Sem estudar de novo, sem consolidar tudo que eu já sei num bloco para gravar, o que eu falaria? Puta, eu acho que eu falaria disso aqui, respirar, não sei o que, contar com as pessoas e tal. Eu comecei a pensar, tá bom, dormi. Dia seguinte, eu tenho um compêndio aqui de psicologia enorme, que eu falei, deixa eu ver o que ele fala. Vamos ver, vamos embasar da forma mais técnica que eu posso agora para esse sábado de manhã. Cara, e eu peguei e era exatamente o que eu tinha falado na noite anterior. Eu falei, porra, por que eu não confio em mim, caceta? Desculpa falar palavrão. Não tem problema. Não tem problema. Aqui é a rede vampírica, como eu já disse. Então tá bom. Obrigado. Aí eu falei, cara, e aí eu mandei pra eles. Aí eu falei, aconteceu isso aqui e hoje de manhã, sábado, né? Sábado de manhã aconteceu isso e a mesma coisa que eu queria falar era o que era pra eu falar mesmo. Só pra, né, pra descarregar um pouco, pra desabafar. E aí eu gravei uma série de 4 vídeos de como lidar com. Então tem ansiedade, tem depressão, vai ter luto, e tem algum, agora não tô lembrando, e depois tem um outro de como adquirir, né? E aí tem felicidade, tem foco, algumas coisas assim. Então, gravar esse vídeo, esse foi o primeiro, o ansiedade foi o primeiro, ele foi muito importante, porque vou contar mais uma história rapidinho. Quando eu fui gravar o meu curso de Jung, eu era um Bruno. Aí eu fui começar a gravar meu curso de mitologia nórdica, ele não tá gravado ainda, inclusive, isso foi em 2019. E aí eu levei uns tapas na cara. Cara, cadê sua energia? Você tá contando uma história ou você tá contando qualquer coisa? Você se interessa ou você não interessa pelo assunto? É verdade, né? Tô meio xoxo aqui. E eu comecei a adquirir um interesse próprio, genuíno, por mim e pelas coisas que eu conheço.
E eu comecei a falar de uma forma um pouco mais entusiasmada, e entusiasmada de forma genuína mesmo. E aí, então eu tenho essa virada, né? Eu me vejo diferente já. Quando eu comecei a gravar de ansiedade, foi uma outra virada importante. Porque era um tema. O tema, principalmente para agora, mas não só para agora, é um tema importante. E como que eu, num vídeo de YouTube de 15 minutos, posso ajudar alguém? É isso, sabe? Então, assim, cara, comprovadamente, uma das principais coisas é respirar. Puta, você não consegue falar disso, cara? Consigo. Então, eu falo de respiração. Cara, presta atenção na respiração e tal. Relaxamento. Inclusive, uma das técnicas psicológicas para lidar com a ansiedade não é meditação, é relaxamento. Então, tensiona e relaxa. Aí sim, outras coisas é tentar distrair, tentar mudar o foco se nada disso está ajudando. Então, pode ser meditação, pode ser fazer um exercício físico, pode ser, sei lá, fazer outra coisa, assistir uma série, alguma coisa assim, mudar o foco. E outra coisa que é bem importante é ter alguém para contar. Então eu até chamo pessoas. Se você conhece alguém que é ansioso, não precisa nem ser diagnosticado não, que tem isso, se coloca à disposição. Tô aqui, viu? Precisando, porque minimamente a pessoa pode contar com alguém. E isso eu acho importante para vários tipos de... Quando você tem o sentimento de que pode contar de verdade com alguém, puta, isso já reduz muito a angústia que tem dentro da pessoa, independente de qual angústia seja, independente da origem. Só o fato de ter alguém, um ombro, pode parecer muito besta, mas puta, é muito importante. E até em questão de respiração, que é outra coisa que parece ser bem besta, mas é super importante, eu contei um caso no vídeo e uma pessoa fez e comentou nos vídeos, que é muito legal, porque assim, existe um treco que é o oxímetro, né? Que é um bagulho que você coloca no dedo e mede a densidade de oxigênio, acho que é isso. E aí, tem uma pessoa que media e vai de 0 a 100, né? O medidor. Tava dando 93 há muito tempo, há anos dava 93. E 93 é considerado baixo já. O normal é 98 e tal. Essa pessoa tirou da cabeça dela que ela ia fazer um exercício, ela ia prestar atenção, só prestar, não é mudar. E nem fazer uma técnica pranayama, nada disso. Ela ia prestar atenção na respiração e ver o medidor. Só de prestar atenção, já mudou para 98. Então, durante uma semana, ela ficou, sempre que ela lembrava, ela prestava atenção e media. Mudava de 93 para 98. Na segunda semana, ela parou de prestar atenção. Ela só media. Já mudou. O normal, que era 93, passou a ser 98, sem nem ela perceber a mudança. Ela não precisou mais fazer exercício. Ela não precisou mudar, ela não percebe nem mudança na respiração. O simples fato de ter feito isso constantemente durante uma semana foi suficiente, mas o fato de ter mudado de 93 para 98 é só um dado. O mais legal de tudo é que essa pessoa começou a ver a vida de forma mais presente, sofrer menos com ansiedade, viu a mulher e os filhos de uma forma muito mais viva, por uma semana respirando, prestando atenção. Então eu acho muito foda isso. E aí uma pessoa nos comentários falou, comprei um oxímetro por outro motivo, fiz o teste e também funcionou comigo. Eu falei, tem estudo científico falando sobre a respiração, mas ter 2 casos assim na sua frente, puta, é sensacional, né? Uhum. Muda totalmente o foco, né, da gente, a maneira como a gente vê isso. Cara, que história fascinante. Eu acho também sensacional. Uhum. E aí, se a gente olha, só mais Claro. um adendo. Se a gente olha tradicionalmente o que a respiração traz além do científico, já dá para dar outra live, né? Já. Porque a respiração traz muito mais do que os elementos químicos, né? Do que oxigênio, seja mais hidrogênio, sei lá o que vem. Então isso é muito... Logo no taoísmo, né? A gente come o yin e respira o yang. Então o yang entra no nosso organismo através da respiração. E o organismo é um movimento, é o que está mais próximo do sol, né? E tal, tem aquela coisa toda. Então
a gente já tem uma palhinha aí de muita coisa que nos faz ser vivo quando a gente presta atenção na respiração. É verdade. Até me puxou uma lembrança aqui, tem uma youtuber nórdica, né? Que é a Freya Northlin. Devo ter errado devidamente, elegantemente o nome dela, porque quando começa a entrar aqueles acentos e aquelas letras que a gente não tem aqui no alfabeto latino, a gente se dana, né? Só com muito preparo a gente faz isso direito, né? Mas é o nome dessa youtuber e vamos respeitosamente chamar de uma bruxa nórdica. Ela deve ser norueguesa ou sueca, Freya Northlin, o nome dela. Ela apresenta um dos vídeos dela, Odin, sendo o deus da primeira inspiração antes de você dizer a sua trova poética, antes de você falar de coração ou que a gente vai falar de improviso. Você puxa, você traz a força dele naquela primeira inspiração antes de começar a falar. Que demais, que demais. Dá até para fazer uma relação com o Om, né? Que tá Sim. antes dos mantras, né? Poxa, que legal, ó, esse lado do. E eu gosto muito de mitologia nórdica, mas esse lado de ser o iniciador, inspirador, Uhum. antes de vir. Pô, que maneiro, que sensacional. Sim, o senhor de todas as runas, né? Sim, o pai de Mas todos. pai de todos. E também, né? Aí tem também, interessantemente, né? Ele, assim como um outro jovem da Galileia, né? Mas por razões diferentes, também ficou dependurado, né? Numa estaca por 9 noites, né? Exatamente, o sacrifício de si a si mesmo. Se a si mesmo, exato. Mas tem essa história, eu acho muito bonita, muito interessante dele, né? Eu tenho um apreço especial pela face mais sombria dele, né? É um tema assim que eu já venho acompanhando nas leituras e em algumas trilhas, né? Em alguns caminhos, alguns percursos que a gente faz, né? Mas gosto, admiro bastante, até por conta daquela história da caçada selvagem, né? Para quem. Eu não sei, né? Sempre não sei quem está assistindo a gente hoje aqui, se está vendo no Twitch TV ou se está vendo no YouTube, mas se você quer saber que história é essa do Odin, da caçada selvagem, eu faço um link para a entrevista que eu fiz aqui com o meu convidado, né? Hoje ele é meu convidado, mas aquele dia eu era convidado dele do Del Lousada lá no canal Conhecimentos da Humanidade. Vocês vão lá, vocês assistam a entrevista que lá eu explico o que é essa história. Excelente. Isso é fantástico. Bruno, tem uma pergunta que todo entrevistado, toda entrevistada que já esteve aqui não escapa. Não importa se é a Helena Fotze da banda Kirlian Camera, não importa se é o filósofo Luiz Felipe Pondé, ninguém escapou dessa pergunta até hoje aqui. Ai, meu Deus. Bruno, na cultura pop, na literatura ou do folclore, qual é a sua face? Qual é o seu vampiro ou vampira preferido? Nossa, que é difícil essa. Para não correr risco de eu responder uma besteira, quando você fala em face e depois estende para vampiro ou vampira, a gente está entendendo que é essa representação, não necessariamente um vampiro, ou é um vampiro que você está falando? Fica ao critério do entrevistado. Não, mas eu quero saber a pergunta real. Preciso para não. Uma persona, pode ser, não, a pergunta real é essa, é uma pergunta livre, sempre que a gente brinca com Ótimo. todos vocês no final das entrevistas. É... Nossa, peraí. Ahn, Se eu responder Frodo, eu tô fugindo muito da pergunta? Uau! Uau! Não, não sei. Explica. Não, explica, porque assim foi a resposta mais criativa dessa pergunta já feita na história Então, do mas acesso Redvamp.
Então, mas talvez é porque não tenha entendido direito a pergunta. Oh, Talvez tenha sido isso. ok. Eu, no meu nervosismo, tô até suando aqui. Eu, no meu Talvez. nervosismo, posso ter entendido errado. Frodo do Senhor dos Anéis? É, ele não era um vampiro. Ele não era um Aí que tá. vampiro, mas você enxergou um atributo vampírico nele? Ah, então. Agora eu entendi a pergunta, entendeu? Eu na minha. Agora eu entendi. É, olha só. Quando você me ensinou o que era um vampiro, uma imensa porta gigantesca se abriu assim. Porque de fato eu tinha as ideias absolutamente estereotipadas do que eu via exatamente no mundo pop, ou no, sei lá, em coisas como o Drácula, ou qualquer coisa nesse sentido. E quando você me trouxe que o vampiro é um outro caminho para aquilo que eu faço, mas é um outro caminho, mas que é uma jornada que leva mais ou menos ao mesmo lugar. É, e dentro disso, e dentro dessa jornada, você tem não só o lúdico, eu vou usar o lúdico com todo respeito, tem todo o lúdico dessa temática e toda a parte sombria, e não sombria necessariamente daquilo que eu estava falando de sombra, mas todo o sombrio que isso traz e o que isso pode trazer dentro da gente, esses estudos, mas principalmente a jornada, eu vejo sim o Frodo como com características vampíricas nesse sentido. Ele tinha uma bucha e ele precisava de um caminho A para B, enfrentando. Gollum é uma representação dele próprio, né? A gente pode Sim. pegar isso. O Bilbo também, e a própria Montanha da Perdição, é aquela coisa toda. Então, como um grande vampiro, no sentido de alguém que vai enfrentar uma série de coisas, tendo toda uma temática específica, mas vai dentro da busca do autoconhecimento, toda uma jornada que vai ter o lúdico envolvido, eu vejo. Mas eu não sei se eu estou só enrolando ou tentando explicar o que eu realmente estou sentindo. Cara, eu achei uma resposta e tanto, Bruno. Uma resposta e tanto. Né? Porque Como eu toda falei aquela agora, carga que o Frodo tem nas mãos dele ali de transportar aquele maldito um anel do vilarejo dele, do condado, até a montanha da perdição e todas as transformações, toda a quase morte, todo ele sendo engolido, sendo consumido pelo próprio complexo dele, sendo devorado e se libertando, sendo carregado pelo amigo no final, lá pro ato final da destruição do negócio. O Gollum tentando matar ele, roubar o anel no final e caindo na lava daquele negócio. Puta, muito foda, cara. Muito Pô, que bom que você foda, achou, muito fico muito feliz, foda, fico né? muito feliz. Eu, em toda a minha Muito foda que você. insegurança, fiquei com medo de ter falado uma besteira qualquer, mas fico feliz, que bom. Muito foda, cara. Gostei, gostei. Foi uma resposta. Uma resposta aqui, como a gente diria, que a gente diz aqui nas noites e sextas-feiras, né, na Rede Vamp Nights. Bruno Lanaro, você estourou a tampa do caixão. Maneiro. Porque aqui de sexta-feira a gente estoura a tampa do caixão. Você que está assistindo a gente quer saber que papo é esse? Essa hashtag estourando a tampa do caixão. Entra na Twitch TV Rede Vamp às sextas-feiras, a partir das 22 horas e 16 minutos, quando a gente está discotecando aqui, que literalmente é uma das recompensas durante a nossa discotecagem, que eles podem escolher aqui no chat, é estourarem a tampa do caixão. Que maravilha, muito bom. Foi muito, muito foda, Bruno. Foi assim, cara, foi uma jornada típica, gostei. Poxa, de verdade, Lojá, eu agradeço muito. Eu tava nervoso real antes de começar e Lodge foi muito acolhedor e eu me senti muito à vontade para falar de coisas que eu gosto. Agradeço muito porque você puxou assuntos que eu sou. Opa, não, achei que já travado. De assuntos que eu sou muito apaixonado mesmo. Nem sei se apaixonado é exatamente uma coisa saudável, né? Mas eu gosto muito de falar. E essa oportunidade de estar aqui, ficar entusiasmado, e muito obrigado mesmo. Foi uma oportunidade de tanto, cara. Muito obrigado.
Pô, Bruno, eu que te agradeço, fico contente que você gostou aqui do da nossa mansão assombrada, né? Que é o Acesso Redivamp. Eu fico super contente, cara. Esse veio de fazer entrevistas com regularidade, a gente já tinha, desde a época do Vox Vampírica, na Antena Zero, né? Até antes disso, na verdade, já tinha, mas essas entrevistas em vídeo, conversando com você, e também com pessoas que eu adoro e outros que eu conheço, convivi com algumas bandas também, que a música foi a trilha sonora da minha vida, é uma experiência fantástica, cara. Esse sentar aqui na cadeira, ligar a câmera e bater esses papos. E a melhor parte, que Ah, a é gente pode muito convidar gostoso. sempre quem a gente gosta para participar. E é muito bom isso. Muito Ah, eu bom. também gosto bastante, fico muito feliz, Laudia, de verdade. Foi, como você falou, foi uma conversa e tanto, fiquei muito feliz mesmo com o bate-papo. E que bom, né, que a gente tem essa oportunidade de fazer isso num tempo desse, de poder bater papo, ainda que à distância. Então, muito obrigado mais uma vez. Pô, eu que te agradeço. Bruno, para encontrar você nas redes sociais e na internet, como que o pessoal da audiência faz? Legal. O meio principal é o Conhecimentos da Humanidade. Então, lá no YouTube, Conhecimentos da Humanidade, você vai encontrar o canal que eu tenho sobre espiritualidade, mitologia, filosofia, esse é tudo que a gente conversou hoje com o Léo Lousada, que também esteve aqui. Nós temos lá no Instagram o @oficialcdh, CDH, né, de Conhecimentos da Humanidade, e tem também o meu particular, né, que é Bruno Lanaro, lá no Instagram. Então, Bruno Lanaro ou Conhecimentos da Humanidade, onde realmente tem os conteúdos. Perfeito, perfeito, meu nobre. Uma vez mais, como a gente diz aqui, né, que já se tornou também hashtag aqui do programa, Gratilúcifer, Gratsombra, e gratidão aqui pela presença.